Meu nome é Paulo Figueiredo. Eu sou amazonense de Manaus, advogado formado nos bancos escolares acadêmicos da velha Jaqueira da Praça dos Remédios. Sou filho da velha professora Olga de Moraes Figueiredo e do político amazonense, fundador do PTB, do velho Partido Trabalhista Brasileiro de Vargas, Adamastor Onete Figueiredo. Estou casado há mais de 40 anos com Maria das Graças Pedrosa Figueiredo, com quem tive duas filhas, uma advogada que trabalha comigo até hoje, doutora Luciana Pedrosa de Moraes Figueiredo, e outra cirurgiã dentista, Juliana Pedrosa de Moraes Figueiredo, fruto desse longo casamento que permanece até hoje, que se prolonga no tempo e que permanece até hoje. A minha formação vem lá dos idos dos anos 60 do século passado, quando em Manaus havia um intenso movimento político estudantil, tanto nos colégios secundários do Amazonas, e havia colégios padrões de alta qualidade educacional, como o Colégio Estadual do Amazonas, o Instituto de Educação do Amazonas, e no ensino privado destacava-se o Colégio Dom Bosco, referindo-me evidentemente aos educandários mais significativos da cidade, mas que eu, neste momento, também acrescentaria o Colégio Santa Doroteia e outros colégios religiosos que também pontificavam na educação pública e privada no estado do Amazonas. Como estava dizendo, tive a felicidade e a oportunidade rara de participar desse amplo movimento estudantil e cultural no estado do Amazonas nos anos 60 do século passado. Nós aqui estudávamos muito, líamos muito, estávamos antenados com o que havia de melhor no pensamento brasileiro, líamos os jornais do sul do Brasil, que nós chamávamos sul do Brasil a partir do centro do país, Rio de Janeiro, São Paulo, tudo era sul. E nós líamos os jornais do sul, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, que nos chegavam aqui com bastante atraso, mas que mesmo assim nos eram extremamente úteis. Nós assinávamos esses jornais na Livraria Acadêmica, ali na Henrique Martins, e líamos, participávamos, né? Estávamos permanentemente atualizados. Assim como participávamos também dos movimentos culturais, que tinha realce especial na atuação do famoso Clube da Madrugada, que aqui no Amazonas espelhava o pensamento, as reflexões, as inquietações culturais que terminaram parindo a Semana de Arte Moderna em São Paulo de 1922, e cujos reflexos se projetaram no Amazonas e tomaram corpo através do Clube da Madrugada. Sou aqui de Manaus, nasci ali na Beneficente Portuguesa e tive a felicidade, a rara oportunidade, rara e rica oportunidade de ter passado a minha infância no interior do estado, na cidade de Itacoatiara, onde meu pai foi vereador e prefeito municipal, na condição de fundador, como eu disse no início, do antigo Partido Trabalhista Brasileiro no Amazonas,
do partido de Vargas. Meu pai participou intensamente desse projeto do Amazonas e passei, portanto, a minha infância lá em Itacoatiara, terra de meu pai, onde meu pai nasceu. E isto me enriqueceu a minha biografia, né? Me capacitou a ver o ser humano, né, com muita sensibilidade, né? O homem do interior da Amazônia, ele tem uma vivência muito rica, né, em função da sua realidade local. Isso, inclusive, me envaidece muito. É um fato que me permite hoje ousar no campo da literatura, por exemplo. Devo a minha infância lá de Itacoatiara. Eu começo a minha vida como foca, como a gente começava antigamente, foca do jornal A Crítica, com 16 anos. Então, a minha vida, realmente, ela começa no jornal A Crítica. Eu não tenho diploma de jornalista, porque depois vieram as faculdades de jornalismo. Eu sou de uma época pré-faculdade de jornalismo. E eu nunca me preocupei em me registrar como jornalista, mas hoje eu seguramente sou o mais antigo, para não dizer velho, articulista que ainda continua escrevendo uma crônica semanal na imprensa de Manaus. Sou o mais antigo. Eu tenho uma sucessão de crônicas aí interminável, não sei quantas crônicas, são muitos anos escrevendo na imprensa local. Crônica de costumes, né? Crônica política, de análise política, né? Crônica pela crônica, né? Crônica literária, né? Contos, né? Enfim, é uma paixão. O jornalismo é uma paixão, né? Uma paixão da qual eu também não abdico, não consigo pelo menos abdicar. É um encantamento. Eu sou uma pessoa vocacionada, né, para o jornalismo, em que peso, como disse, não ter nem diploma de jornalista, porque eu sou advogado, mas eu venho da escola anterior, da velha escola do jornalismo amazonense. Eu fui diretor da União dos Estudantes Secundários do Amazonas e, como tal, nessa condição, eu participei de muitos congressos estudantis, né, em vários estados do Brasil. Nós vivíamos permanentemente na sede da União Nacional de Estudantes, da UNE, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, onde também funcionava a sede da UBS, da União Brasileira de Estudantes Secundários. Inclusive, eu representei a União Brasileira de Estudantes Secundários em vários momentos de importância nacional, como, por exemplo, na campanha pelo monopólio integral do petróleo. Inclusive, no meu livro sobre o golpe militar no Amazonas, há uma fotografia minha que foi recortada de um comício em Belém do Pará, no Cais do Porto, do qual participavam figuras expressivas da política amazônica, né, como Cléo Bernardes de Macambira Braga, mas essa minha fotografia foi recortada em função do golpe militar, para que os militares não conseguissem identificar quem estava em cima do caminhão nesse comício pelo monopólio integral do petróleo no Cais do Porto de Belém. E eu representei, nesse ato que reuniu brasileiros de todos os recantos do país, eu representei a União Brasileira de Estudantes Secundários, a UBS. Participei, como disse, de muitos congressos. Aqui no Amazonas também, nós fazíamos muitos congressos em Manaus e no interior do estado, em Parintins, em Itacoatiara, porque nós levávamos a UESA, a União dos Estudantes Secundários do Amazonas, para o interior, e fazíamos seminários em todo o interior do estado. E fui, pasme você, eu fui presidente do Banco Estadual do Livro e Material Didático, que foi um banco instituído para distribuir
livros e materiais didáticos aos estudantes pobres do Brasil. Tinha um caráter nacional e, em termos nacionais, se chamava Banco Nacional do Livro e Material Didático, e em cada estado tinha um Banco Estadual do Livro e Material Didático, uma iniciativa da UBS, da União Brasileira de Estudantes Secundários. Bem, essa era uma atividade intensa, uma atividade política intensa, que se prolongou até o golpe de 64. Bem, eu havia participado do comício, do famoso comício do dia 13 na Central do Brasil. Eu estava no Rio de Janeiro e participei do famoso comício do dia 13, do dia 13 de março. Nesse comício, com ampla mobilização popular, o presidente João Goulart assumiu compromissos expressos com as reformas de base, as famosas reformas de base que o pensamento progressista do Brasil exigia que fossem feitas no país. A reforma política, a reforma tributária, a reforma educacional, uma sucessão de reformas, né, que capacitassem o país, né, a experimentar uma nova fase de desenvolvimento econômico e social. A reforma agrária, enfim, uma sucessão de reformas em todos os campos, né, da economia brasileira. E ele, nesse comício, com a presença de muitas lideranças da esquerda brasileira, né, assumiu publicamente esse compromisso, além de ter assinado vários decretos, né, reclamados pelo pensamento progressista de então. Por exemplo, ele chegou nesse mesmo dia, ele desapropriou todas as refinarias particulares do Brasil. Desapropriou terras às margens das estradas federais. Enfim, uma sucessão de medidas que vinham ao encontro dos reclamos da população brasileira. Isso aí, esse comício do dia 13, aliado a uma série de movimentos na área militar, terminaram acelerando o golpe de Estado de 1º de abril de 1964. O meu sentimento é impressionante. Ainda hoje, eu me vejo naquele dia 31 de março. Agora me vejo assim na praça da polícia, né? Ali meio perdido, meio sem rumo, né? Ansioso, né? E ao mesmo tempo preocupadíssimo, né? Com o que poderia acontecer com todos nós e com o país, com o Brasil. Porque, em que pese nós no Amazonas não termos recebido, no período que antecede o golpe, informações precisas sobre essa possibilidade, isto é, sobre a possibilidade de concretização e de êxito do movimento militar, ainda assim, nós tínhamos notícias de que se preparava no país um movimento de deposição do presidente Goulart. Principalmente um movimento que se articulava no eixo Rio-Minas Gerais. Porque no Rio de Janeiro nós tínhamos a presença do governador Carlos Lacerda, que exercia tenaz combate, né, ao governo Jango Goulart. E em Minas Gerais o governador era Magalhães Pinto. Então esses dois governadores, de dois dos mais importantes estados da federação, se articulavam ostensivamente para derrubar o presidente Goulart, com o apoio do governo americano, com o apoio dos Estados Unidos da América, que na época
exercia decisiva influência, inclusive, sobre o Congresso Nacional, porque através do IBAD havia financiado a eleição de muitos congressistas no Brasil, o chamado Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, que era um instituto de extrema-direita financiado pelos Estados Unidos e que elegeu vários deputados federais e senadores com assento no Congresso Nacional. Essa gente toda, somada ao governador Lacerda e ao governador Magalhães Pinto, articulava o golpe, articulava a derrubada do presidente Goulart. E, evidentemente, que dessa articulação toda, aqui no Amazonas, nós tínhamos notícia, mas, ao mesmo tempo, cultivávamos a esperança de que o presidente resistiria às tentativas de golpe militar. O próprio governador Plínio Coelho, na época, chegou a solidarizar-se com Jango Goulart, admitindo que o presidente venceria as tentativas de golpe e por isso mesmo caiu em desgraça, terminou sendo cassado. Mas voltando à noite de 31 de março e ao dia 1º de abril em Manaus, o clima era de pesar e de incerteza. Nós não sabíamos o que ia acontecer. E Manaus, como eu digo no meu livro, era uma cidade muito mal iluminada, uma cidade que trazia, em função desse quadro urbano, né, uma situação de pesar, de angústia, de dúvida, ou por outra, acelerava tudo isso, acelerava essa situação de incerteza e de angústia. Era um clima pesado, doloroso. Este foi o clima, é isto que ainda hoje eu me lembro com absoluta precisão. É o que me vem à memória do dia 31 de março, 1º de abril, em Manaus. Nós ficamos perdidos, sem rumo. Nós não sabemos o que fazer. Por quê? Porque nós sempre fomos aqui um estado reflexivo. Nós nunca fomos aqui um estado ativo no concerto da federação. Então nós ficamos aqui, para usar uma expressão muito comum e muito usada no Brasil, nós ficamos aqui meio ao Deus dará. Nós não tínhamos capacidade de reação e, ao mesmo tempo, ficávamos esperando os efeitos do golpe sobre todos nós. Então, os primeiros dias foram dias negros, angustiantes, pesarosos, e nós não sabíamos o que viria. Mas logo na primeira semana começamos a ter as primeiras notícias, né, de que o golpe viera para ficar e que haveria uma caça às bruxas no Amazonas. E isso começou logo. Nós começamos a receber ameaças, né, até que os primeiros amigos e companheiros e partícipes dessa luta de esquerda no Amazonas começaram a ser presos pelo Exército. Um deles, o nosso amigo amazonino Armando Mendes, que na época era uma liderança política estudantil das mais expressivas do Estado. Amazonino é preso na Faculdade de Direito, uma prisão emblemática, porque ele foi preso lá na velha jaqueira da Praça do Gemelho, né, em pleno ano letivo. Os militares chegaram lá e o prenderam dentro do prédio da Faculdade de Direito. E depois saíram com ele num jipe, com capota arriada, né, pela cidade, exatamente para intimidar, num processo intimidatório, né, que terminou se consumando. Ao mesmo tempo, o Exército anunciava uma sucessão de atos, né, destinados a prender vários outros companheiros em Manaus, muitos dos quais não foram sequer alcançados pelo golpe, porque conseguiram se evadir, né, da área de domínio dos militares em Manaus.
outros terminaram sendo presos. Eu, por exemplo, fui preso pela Polícia Civil. Não houve resistência nenhuma. Nós tivemos aqui um intelectual, um cronista, escreveu alguns contos muito interessantes, jornalista e depois promotor público no Pará, chamado Ernesto Pinho Filho, que, por iniciativa própria e sem consultar ninguém, criou o que ele passou a chamar de Comitê de Resistência do Norte. Ele, sozinho, foi para o porão da sua casa, redigiu um manifesto, datilografou esse manifesto e saiu distribuindo na cidade. E com esse título, Comitê de Resistência do Norte. Eu, por exemplo, quando eu fui preso, o que mais me perguntava era sobre esse tal de Comitê de Resistência do Norte, sobre o qual eu não tinha a menor ideia, eu não sabia do que se tratava, porque tinha sido uma iniciativa solitária do Ernesto Pinho Filho. Mas o Ernesto Pinho Filho, e depois os militares descobriram que tinha sido ele que havia redigido esse manifesto, e ele foi logo preso pelo Exército e foi o último a ser solto em função desse manifesto do Comitê de Resistência do Norte. Não houve resistência nenhuma aqui, nós sempre fomos um Estado passivo, né? Também ocorreu aqui o seguinte, um ligeiro movimento de guerrilha, que eu chamo de 4 guerrilheiros imaginários, né? Que foram logo imediatamente contidos. Também não resultou em nada. Mas foi uma coisa, foi uma ilusão, eu chamo de ilusão amazônica. Uma coisa que não ultrapassou os limites do imaginário. Conseguimos retirar 2 líderes estudantis na época, que um deles, por exemplo, cuja prisão já vinha sendo anunciada nos jornais, chamado Álvaro Gaianino, que tinha muita presença, tinha uma presença significativa no movimento político estudantil, e nós conseguimos retirá-los da cidade, e eles se refugiaram, digamos assim, num sítio fora do centro de Manaus, porque Manaus naquela época era o centro. Manaus era o centro histórico hoje da cidade. A cidade girava em torno do seu centro, E nós conseguimos esconder esses 2 líderes políticos estudantis. O Álvaro Gaianino e o Alfredo Santana, que foi presidente da UESA e foi secretário-geral da União Brasileira de Estudantes Secundários. E nós conseguimos levá-los para um sítio nas redondezas da cidade, na época isso era muito distante, que ficava mais ou menos ali pelo Japim, e nós chegávamos em estradas de chão batido, atravessávamos vários igarapés, e lá eles ficaram refugiados durante um bom tempo, tanto é que não chegaram a ser presos, não foram presos nenhum nem outro. A percepção mais direta dos efeitos do golpe, do que veio e do que viria com o golpe militar no Amazonas, deu-se com a cassação de um ícone da esquerda no Amazonas, da esquerda dos movimentos populares no Amazonas, com a cassação do deputado federal Almino Álvares Afonso. Dá-se o sinal mais evidente do que veio e do que poderia vir com o golpe militar, aqui sobre todos nós no Amazonas. Por quê? Porque o deputado federal Almino Afonso transformara-se num verdadeiro ícone para a nossa geração. O Almino era um homem coerente, um grande tribuno popular,
e um grande tribuno acadêmico também, um orador impecável, com dotes de oratória de excelência, um político notável, culto. O Almino nos representava com extremo orgulho para todos nós na Câmara Federal. Já havia sido ministro do Trabalho, tinha saído do Ministério e voltado à Câmara Federal e com alguma frequência estava sempre conosco em Manaus. Bem, de repente nós tomamos conhecimento da sua cassação, porque o Almino sai na primeira lista de cassados pelo golpe militar. Também vinha sendo cassado, né, ou também tinha sido cassado, o ex-governador Gilberto Bestrinho. Então eram duas figuras muito íntimas, politicamente, de todos nós. Isso nos atingiu de perto. Ao mesmo tempo que aqui, em Manaus e no Amazonas, o governador Plínio Coelho fazia tudo para escapar do cutelo, o cutelo revolucionário, como se dizia na época. O Plínio, inclusive, passou a cortejar os militares, ao mesmo tempo em que perseguia no Amazonas quem se opunha ao seu governo, principalmente as forças de esquerda. Plínio vinha de confrontos permanentes com todos nós, estudantes, líderes da oposição, líderes sindicais, todos nós decepcionados com essa nova inclinação do seu governo. Para se ter uma ideia, nesse afã de escapar da cassação a qualquer preço, o governador Plínio Coelho chegou a oferecer um jantar ao general Bizarria Mamed. E esse fato, inclusive, eu narro no meu livro sobre o golpe. Um jantar que se realizou na pérgola do Hotel Amazonas, na época, um dos locais mais elegantes de Manaus. Lá, o governador Plínio Coelho fez um discurso extremamente elogioso ao general Bizarria Mamed, mas mesmo assim terminou não escapando do cutelo. E em pleno festival folclórico, na Praça General Osório, teve a notícia da cassação de seu mandato de governador do Amazonas. Então veja bem, havia esse clima, né? Esse clima, e os efeitos mais diretos do golpe sobre todos nós, eles acontecem, em primeiro lugar, com as cassações, ou com as cassações que se efetivavam verdadeiramente, ou antes com as cassações anunciadas, ao mesmo tempo em que se efetivavam as primeiras prisões no Amazonas. Prisões do líder estudantil amazonino Mendes, prisões de intelectuais, como o Padre Ruas, prisões de sindicalistas, como do Antogildo Pascoal Viana, a prisão do Arlindo Porto, que era deputado estadual na época. Então é assim, é dessa forma, é desse modo que nós sentimos o golpe militar, a presença efetiva do golpe militar no Amazonas. Arthur César Ferreira Reis foi um intelectual de grande expressão, um historiador. Poucos trataram da história da Amazônia com tanta acuidade, com tanta competência como Arthur Reis, um intelectual reconhecido nacionalmente, um historiador respeitado, que estava inclusive fora do Brasil, cumprindo uma missão no estrangeiro, quando foi convocado pelo Marechal Castelo Branco para assumir o governo do estado do Amazonas. Interessante observar é que aqui, em Manaus, travava-se uma luta acirrada dentre os capitães
coronéis do Exército Brasileiro, lotados em Manaus, sediados em Manaus, pelo governo do Estado. Todos queriam ser governador do Estado do Amazonas. Havia aqui um capitão Amazonas, que foi exatamente quem prendeu o amazonino, e que queria, porque queria, ser nomeado governador do Amazonas. Dentre outros, eles estavam numa luta encarniçada entre si, disputando o governo do Amazonas, quando o Castelo Branco surpreende a todos com a designação de Arthur Reis como candidato ao governo a ser eleito pela Assembleia Legislativa do Estado. Plínio é cassado e o nome de Arthur Reis é submetido à Assembleia. E na Assembleia, o intelectual e historiador Arthur César Ferreira Reis é eleito governador do Estado contra um único voto, o voto do então deputado federal José Bernardo Cabral, que prefere sufragar o nome do ministro Valdemar Pedrosa. O Bernardo, por iniciativa própria, resolveu votar no ministro Valdemar Pedrosa, que nem sequer era candidato. Mas desse modo, Bernardo demonstrava de forma patente a sua indignação com o processo de escolha do novo governador do Estado pela Assembleia Legislativa do Amazonas. Gilberto teve um inimigo mortal dentre os militares, que foi o general Aragão, um dos próceres do golpe militar de 64. Quando o general serviu em Manaus, numa das campanhas eleitorais do Partido Trabalhista Brasileiro, ele teve um confronto pessoal com o governador Mestrinho, porque o general apoiava claramente o candidato de oposição, que era o professor Paulo Pinto Nery. Houve esse confronto pessoal entre o general e o governador Mestrinho, que na época conseguiu o seu afastamento do exército de Manaus, do Amazonas, para outro estado da federação, salvo engano, para Minas Gerais. Então o general Aragão nunca perdoou o Mestrinho por isso. Tanto é que o Mestrinho sai caçado na primeira relação, na primeira lista de caçados pelo golpe militar, junto com Brizola, Miguel Arraes, Darcy Ribeiro, etc. Mais tarde, inclusive, esse general invade o escritório do Gilberto no Rio de Janeiro e destrói o escritório todo. Então a cassação do Gilberto foi desde sempre muito esperada por todos nós, em função desses atritos graves que ele teve aqui no Amazonas com o general Aragão. A prisão do Arlindo é um momento assim dramático. A prisão do Arlindo é um ato de extrema covardia, porque o Arlindo era um homem pacífico, afável. O Arlindo nunca, pelo contrário, um homem muito bem-humorado, né? O Arlindo nunca representou nenhuma ameaça, né? Era deputado estadual, exercia com muita dignidade e proficiência o seu mandato parlamentar. Quando foi preso pelo Exército, né? Há quem sustente que por trás dessa prisão estaria o próprio governador Plínio Coelho. Enfim, foi um ato contra o qual a Assembleia Legislativa do Estado poderia ter se irresignado, mas que preferiu assistir de forma omissiva, né? O processo de cassação do Arlindo foi um escândalo, porque a Assembleia não tinha sequer competência para cassá-lo, mas cassou o mandato do Arlindo por imposição militar. Os deputados se curvaram
a imposição militar e terminaram caçando o mandato do Arlindo. Caçando, e depois ele foi preso, caçado e preso. Ficou muitos dias preso no quartel do Exército em São Jorge. Vieira era uma figura curiosíssima, que frequentava o Café do Pino. Uma figura que tinha uma participação modesta, mais ouvia do que falava, mas que de repente sentiu-se importante no processo e imaginava-se sempre sendo intimado para prestar depoimento do Exército. E todos os dias ele chegava no Café do Pino e, com uma barba por fazer, uma postura um tanto quanto sinistra, e de inopino perguntava na roda se alguém dali já havia sido chamado para prestar depoimento. E nos assustava com essa história, porque ele chegava assim sorrateiramente, e quando já estava bem próximo do grupo, ele de inopino ele perguntava: já foi depor? E isso provocava um terror em todos nós. Era uma figura curiosa, uma pessoa muito simples, muito modesta, e que vivia ali no Café do Pino conosco. É essa a figura do Vieira. O senador Medina era o Fábio Lucena. É uma história curiosa. O Fábio estava no Rio de Janeiro sem passagem para voltar a Manaus, quando estudante, na época, quando ele vai e procura o Arthur Virgílio Filho, que era senador. E o Arthur diz a ele, então, diz: olha, Fábio, eu não tenho mais. A minha cota de passagem está esgotada. Eu não tenho como lhe dar uma passagem para você voltar a Manaus. Agora, eu tenho uma minha aqui, Rio-Manaus. Se você conseguir viajar com o meu nome, você pode usar essa passagem. E o senador Arthur Virgílio Filho, então, deu ao Fábio essa passagem que já estava emitida em nome dele, o senador Arthur Virgílio Filho. O Fábio pegou a passagem. Naquela época não se pedia, nos aeroportos brasileiros, a identidade do passageiro. Então o Fábio chega ao balcão da companhia aérea e a moça olha para o Fábio e olha para o bilhete de passagem e lê no bilhete: senador Arthur Virgílio Filho. E vira-se para o Fábio e diz: mas você, tão menino, tão jovem, já é senador da República? Aí o Fábio, com aquela imponência e petulância que lhe eram características, vira-se para a atendente, a balconista da companhia aérea, e diz: você nunca ouviu falar do senador menino do Amazonas? Essa é a história do senador menino. E aí a moça deixou ele passar e ele viajou aqui para Manaus. Nós não tivemos aqui a tortura física. Nenhum de nós, ninguém foi, dos que foram presos no Amazonas, ninguém foi torturado fisicamente. A tortura aqui, ela se dava no campo psicológico. Era chamada tortura psicológica. Apenas 2 amazonenses experimentaram a tortura e a morte. Um deles, Antogildo Pascoal Viana, que foi presidente do Sindicato dos Estivadores do Amazonas e que desenvolveu uma gestão extremamente operosa, profícua à frente do seu sindicato, a ponto de se tornar uma grande liderança nacional. O Antogildo, depois de ter sido presidente do Sindicato dos Estivadores do Amazonas, passou a compor a diretoria da Federação Nacional dos Portos no Brasil.
Quando veio o golpe militar, ele estava no Rio de Janeiro. Foi preso no Rio de Janeiro e assassinado no Rio de Janeiro. Teria sido jogado de um hospital em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, e na época simularam um suicídio. A notícia que correu na época é que Antônio teria se suicidado. Todavia, um homem do temperamento do Antônio Pascoal Viana jamais cometeria o suicídio. Na verdade, ele foi assassinado pelo golpe militar. E outro amazonense que passou pelo mesmo martírio, né, foi o querido companheiro Tomás Antônio da Silva Meireles Neto, Tomazinho Meireles. O Tomazinho foi preso no Rio de Janeiro. Primeiro ele saiu do Amazonas para estudar na Universidade de Moscou. E lá na Universidade de Moscou ele concluiu o seu curso e voltou para o Brasil. Foi preso no Leblon e desapareceram com o Tomazinho. Até hoje, né, não se sabe o que fizeram com o Tomazinho. Foi nosso companheiro, era um homem extremamente preparado, apesar de jovem, um homem intelectual, né, dominava a ciência política. Né. Inclusive, na apresentação da obra, Amazonino faz referências muito verdadeiras e extremamente elogiosas à participação de Tomazinho no movimento político estudantil do Amazonas. E mais tarde, inclusive, ele participou da Aliança Libertadora Nacional, sob a liderança do Marighella, do Carlos Marighella, e como tal, e por isso, foi preso e até hoje consta da relação do rol de desaparecidos políticos do Brasil. Arthur Virgílio, ele escapou das primeiras relações de caçados, né? Ele era líder do Partido Trabalhista Brasileiro no Senado, um grande orador, um grande tribuno, e que tinha posições também muito firmes, né? Tinha posições políticas e ideológicas muito firmes, muito coerentes com a sua própria história. E terminou sendo caçado. Foi caçado. Como líder, teve atitudes belíssimas nos primeiros dias do golpe militar, mas também não escapou da cassação. Teve seus direitos, seu mandato de senador e seus direitos políticos cassados. Leopoldo Pérez é uma figura interessante. Meu querido amigo, é uma pessoa que eu prezo muito. Quando eu chamo o Leopoldo de mago, nesse meu livro, eu quero dizer o seguinte, porque o Leopoldo, na época do golpe militar de 64, era deputado federal eleito pelo Partido Social Democrático, cujo líder maior no Amazonas era o velho Álvaro Maia, que era sogro do Leopoldo Pérez. Mas o Leopoldo era de uma corrente política modernizante do PSD. Era uma espécie de bossa nova, como tinha a bossa nova da UDN, tinha a bossa nova do PSD. Eram os deputados do PSD, que era um partido conservador, mas eram os deputados progressistas, que se aliavam ao melhor do pensamento brasileiro na época. Então o Leopoldo, ele tinha muitas vinculações na época com a esquerda, né? Votava, né, com as propostas, né, com os projetos, com as proposições da esquerda no parlamento. Então todo mundo esperava a cassação do Leopoldo. A cassação do Leopoldo seria inapelável, era dada como líquida e certa. Todavia o Leopoldo consegue escapar. Vem o golpe militar e o Leopoldo, tal e qual um mago, né, escapa do cutelo do golpe militar e consegue manter o seu mandato. Mais interessante é o seguinte, é que um ano depois, não sei bem, não estou bem certo com relação ao prazo, mas algum tempo depois, o Leopoldo assume a Secretaria-Geral
do partido do golpe, que era a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA. Quer dizer, ele saiu de posições extremas, com muita habilidade política, além de salvar o seu próprio mandato, ele consegue ir para o outro extremo, chegando à Secretaria-Geral do Partido do Golpe Militar. Relator-geral Bernardo Cabral, relator-geral da Constituinte. O Bernardo ele foi o único a votar contra o Arthur Reis na Assembleia Legislativa. Votou no ministro Valdemar Pedrosa. Não era deputado estadual. Com a cassação do Almino, a esquerda no Amazonas sentiu-se órfã e faz o quê? Adere à candidatura do Cabral, alia-se ao projeto político do Bernardo Cabral. E todos nós trabalhamos na campanha do Bernardo, e o Bernardo recebe uma votação consagradora e é eleito deputado federal pelo Amazonas. Chega na Câmara Federal e começa a assumir posturas muito vinculadas aos projetos de esquerda. Então o Bernardo começou a assumir posições progressistas na Câmara, posições avançadas, e termina também cassado pelo golpe militar. Cassaram-lhe o mandato de deputado federal. Aí ele se transfere para o Rio de Janeiro e passa a advogar no Rio de Janeiro, né? Assume, inclusive, a Secretaria-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, e depois se elege presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, derrotando figuras proeminentes do mundo da advocacia brasileira. Advoga no Rio, depois com a anistia, com a redemocratização do país, ele volta a Manaus, se elege deputado federal, é relator da Constituinte, relator-geral da Constituinte, e mais tarde se elege senador da República. Com o advento do golpe militar de 1964, muitas vocações políticas interessantes, generosas, foram bruscamente interrompidas. Instalou-se no Brasil e no Amazonas, evidentemente, um regime de exceção que, como tal, castrava essas vocações, essas inclinações políticas naturais. Aqui no Amazonas, por exemplo, considerando-se a distância, nós sempre estivemos aqui no Amazonas um tanto quanto esquecidos, né, pelos grandes centros de decisões nacionais. E aqui, diante desse fato, né, que nos tolhia a liberdade, que castrava o pensamento, não nos restou outra alternativa a não ser cuidar da questão profissional. Todos nós nos voltamos, então, para a conclusão de nossos cursos, né? Eu, por exemplo, me formei em Direito no ano de 1970 e, a partir de então, comecei a militar na advocacia. Primeiro em Manaus, que na época era uma cidade um tanto quanto acanhada, tinha configurações provincianas. Era uma cidade que estava aí em torno de 350 mil habitantes, então que oferecia poucas oportunidades a um profissional na área do direito. Ainda assim, ou mesmo assim, eu tive muito sucesso como advogado naquela época. Mas nós sempre tivemos uma ligação muito grande com o Rio de Janeiro, que durante muito tempo, como sabemos todos, foi a capital da República e o maior centro cultural do país. Era uma espécie de tambor da nacionalidade. E nós, no Amazonas, sempre estivemos um tanto quanto voltados para o Rio de Janeiro. Comecei a advogar aqui, passei aqui alguns anos,
advogando, felizmente com êxito, e em seguida me transferi para o Rio de Janeiro, onde passei a atuar também como advogado e onde fiquei durante muitos anos advogando, exercendo a minha profissão. Lá comecei a participar dos movimentos políticos no Rio de Janeiro com a decretação da anistia política. Reencontrei-me assim com a ação política e reencontrei-me assessorando uma das figuras mais importantes da história do Brasil contemporâneo, a figura de Leonel de Moura Brizola. Fui assessor de Brizola, contribuí na fundação do Partido Democrático Trabalhista, participei da fundação, de todos os seus atos, estruturantes, constitutivos, enquanto sigla política partidária, e assessorei o Brizola durante anos, até que nós conquistamos o poder no estado do Rio de Janeiro, com a eleição dele como governador no ano de 1982. Lá, por solicitação do Brizola, no Rio de Janeiro, fui cumprir uma missão política na zona eleitoral mais importante do Rio de Janeiro, na 12ª zona eleitoral, que é Madureira. E em Madureira, fui administrador regional, chamado Prefeitinho de Madureira, e passei lá cumprindo uma missão política, reordenando os fatos políticos na região, para em seguida assumir a consultoria jurídica da Companhia de Desenvolvimento e Terminais Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, a CODERT. Em 1986, o governador Amazonino Mendes elege-se no Amazonas. E como meu velho e querido companheiro de geração, especialmente de juventude, vai ao Rio de Janeiro e me convida para voltar ao Amazonas na condição de secretário de governo de sua equipe governamental. Eu volto então ao Amazonas em 1987 e passo a compor a equipe de governo do governador amazonino Armando Mendes. Exerço a secretaria de governo, começo a dirigir a articulação política local e chego a assumir ao longo de seu governo 3 pastas: a Secretaria de Governo, a Secretaria de Comunicação e a Secretaria de Fronteiras. Participei de um governo inovador que oferecia à população do Amazonas novas perspectivas, principalmente ao Estado, em matéria de desenvolvimento econômico e social, e abria também novas veredas no sentido do estímulo à atividade cultural. O amazonino foi, sem dúvida nenhuma, muito inovador. Eu lembro que na época nós constituímos um projeto apaixonante, que foi a criação do Instituto Superior de Estudos da Amazônia, o famoso ISEA, que tinha a sede numa casa antiga ali no centro da cidade, com o qual nós pretendíamos discutir a região, estimular o pensamento em torno de alternativas para o seu desenvolvimento. Foi um projeto que realmente tocou fundo nos intelectuais, nos economistas, enfim, em quem pensava a região, em quem se preocupava com a região. Enfim, foi um governo inovador e eu participei desse projeto. Honra-me, evidentemente, esse fato.
Agora, Manaus sempre, além do fato de ter nascido aqui, lá na Beneficente Portuguesa, ali na Joaquim Nabuco, Manaus sempre me cativou pela beleza de sua arquitetura, a arquitetura da minha infância e da minha juventude, à qual me refiro agora, uma arquitetura colonial portuguesa apaixonante, as suas ruas belíssimas, uma cidade plenamente arborizada, o Cais do Porto, o Rio Negro que banha Manaus, com as suas águas negras, de um negro caramelado, translúcida, tudo isso me apaixonava em Manaus, o seu casario, e outra coisa, a convivência com a sua gente. Nós tínhamos uma convivência muito interessante na cidade de Manaus, na minha época de estudante, durante a minha juventude. Isso me faz um apaixonado por esta cidade, uma cidade da qual eu não abdico como cidadão, como homem que sempre viveu aqui, com essa passagem, evidentemente, pelo Rio de Janeiro, mas que nunca daqui se afastou, pelo menos em espírito. É uma cidade que eu amo com muita intensidade. E esse ambiente da nossa juventude, Colégio Estadual, Colégio Dom Bosco, o footing na Praça da Polícia, que era interessantíssimo, o Café do Pinho, onde nós discutíamos política, filosofia, arte, literatura, poesia. Eu sou de uma geração que declama poesia, uma geração que tem o gosto pela poesia, extremamente sensível.